Oi, gente. Boa noite. Vou aguardar uns minutinhos até o pessoal ir chegando. Oi, Matheus, Jefferson. O áudio tá legal? Eu tô falando sem fone. Sinaliza aí pra mim, por favor. A imagem também tá boa? Joia. Oi, Nicole. Lucas. Tudo bem, gente? Comecei atrasada, que é a primeira vez que eu faço uma live, tava aprendendo aqui como é que se faz. O Wagner já chegou. Meu irmão também tá aí. Oi, Vitória. Então, gente, para quem não me conhece, me chamo Raniele. Eu sou estudante de psicologia, tô me encaminhando aí pro nono período, graças a Deus, com muita dificuldade, né, nesse período de pandemia. Eu faço estágio no CRAS aqui de Maricá, que é um centro de referência de assistência social. E eu decidi estar fazendo essa live por ter me atravessado muito, né? Eu não sou muito a favor aí do ensino à distância. Quando eu fiz o pré-vestibular, foi online, né? Paguei e não utilizei, não consegui prestar atenção nas disciplinas. Então, em vista de que não foi uma angústia só minha, mas dos meus colegas de classe, eu decidi fazer essa live pra gente estar conversando, ter esse momento de troca. Aí pro pessoal comentar suas angústias, a gente conversar bastante. E para isso eu decidi chamar o Wagner. Como que eu conheci o Wagner? Eu conheci também na Universo, para quem não sabe, eu estudo na Universo de Niterói. Aí eu conheci o Wagner na Semana da Psicologia do ano passado. A gente estava organizando, né, a Semana da Psicologia. E eu gostaria muito que tivesse, né, um representante, né, um estudante na mesa. E ele participou da Semana da Psicologia no dia que era Psicologia e Educação. Aí eu decidi estar conversando com ele, né, chamando, e ele super topou. Já agradeço desde já. Eu troco muitas figurinhas com o Wagner, ele tem me aturado bastante nesse período de pandemia. Algumas coisas que deixam a gente revoltado, né, na instituição. Enfim, eu vou estar chamando ele, ele vai se apresentar. Wagner, você pode aceitar. Oi! Oi, tá direitinho? Tá torto? Como é que tá? Então, eu tô te vendo assim. Deixa eu tentar melhorar. Coloca em pezinho, isso. Aí deixa eu ajeitar aqui pro fio não ficar na frente para poder ouvir melhor. E agora? Agora tá top. Então, Se vamos lá, apresenta né? aí pra galera. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui participando, né? Que estão aqui assistindo. Eu me chamo Wagner Valentim. Estou no sexto período de Psicologia na Universo, na mesma faculdade que a Raniele. E já tenho uma graduação anterior, que eu sou graduado em Letras pela Federal Fluminense, em Niterói. Já tive a experiência de sala de aula durante uns 10 anos e depois de um tempo resolvi acrescentar a formação fazendo psicologia e na psicologia também descobri outras oportunidades para trabalhar com a educação e também fazer saúde. E fiquei muito feliz com o convite da Ranieri para poder participar desse bate-papo, né? Que aqui vai ser um bate-papo mesmo para a gente compartilhar as angústias e, além de eu falar como aluno, também falar um pouco como professor, né? De como que é essa questão do ensino remoto,
do que funciona, do que não funciona, é, como que está o lado do aluno e também como é o lado do professor, para a gente entender também ambas as partes. E essa apresentação é bem assim, né? É isso. Perfeito, Podemos gente. começar. Eu sou muito fã do Wagner, de verdade. Por isso que eu convidei ele. Quando eu pensei na live, eu falei, não, tem que ser o Wagner. Ele tem uma boa oratória. Ele, como professor, né, tem o seu lugar de fala, como aluno e também como professor. Por isso que eu decidi convidá-lo. Então, Wagner, O como tem áudio... sido essa... Tá ruim? Não, é porque falaram que o meu áudio tá baixo. Tá melhor agora? Tá. Então tá. Assim, como Como tá sendo a sua eu, experiência nesse como a cada momento de 2 anos. pandemia? Olha, primeiramente a gente tem que parar para pensar que a gente está num período muito atípico, né? Porque até então, uma situação de pandemia como essa que a gente está vivendo aconteceu no, vamos dizer assim, na passagem do século XIX para o século XX, com a gripe espanhola, né? E agora a nossa geração e as outras não passaram por nada disso. Então a gente veio com uma problemática muito grande e a gente sabe também que o Brasil tem uma defasagem com relação às tecnologias de informação, acesso digital também, né, inclusão digital, e isso afeta muito tanto o estudo para o aluno quanto para o professor, porque a universidade ela funciona num tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, como que a gente vai adaptar esse tripé para esse momento de isolamento social que a gente está vivendo? Ficou muito. A gente teve muito pouco tempo, no Brasil, pelo menos, para essas adaptações. Não vou dizer que o problema é só do Brasil. Eu tenho contatos, conhecidos que estão fora, estudando essas coisas. Lá fora também estão tendo os seus problemas, mas no Brasil, de acordo com esse governo que a gente tem, não querendo falar de governo, mas falando, a gente acabou ficando muito atrasado, até mesmo num plano de contingência para outras coisas. Então, ficou muito complicado realmente esse trabalho de para a gente, tanto educador quanto o educando, né, o estudante. Sim, você percebeu uma diferença no primeiro semestre, né, que a gente iniciou aí as aulas online, para esse segundo semestre, assim, em relação ao seu comportamento nas aulas? Você percebeu se diminuiu a qualidade, o rendimento? Olha, com relação a, vamos dizer assim, às aulas, no primeiro semestre, né, que a gente ainda ficou naquela indecisão, como que vai ser, vai parar, vai ter aula, eu acho que a gente ficou muito, a gente perdeu muito como estudante, porque você passar o conteúdo de uma modalidade presencial para uma modalidade remota, online, seja com aulas síncronas ou assíncronas, isso é muito complicado porque teria que ter sido feito um trabalho para você adaptar o conteúdo, tudo. E eu não achei, eu falando por mim, né? Não sei os outros, quem quiser até comentar. Eu achei que o conteúdo não foi adaptado, ficou uma coisa muito condensada. Tá certo que também nós, professores, eu me incluindo, a gente, na nossa formação, não foi preparado para trabalhar com isso na graduação. Se você quer trabalhar com isso, você acaba fazendo uma pós-graduação para você aprender a mexer com isso, com essas tecnologias. Então, assim, não posso também botar a culpa também nos professores, mas eu acho que a gente saiu perdendo um pouco com relação ao segundo semestre. Eu percebi um pouquinho de melhora, né, em relação ao primeiro, mas mesmo assim ainda achei que tinha muita coisa que podia melhorar, porque a gente acaba perdendo muito nesse esquema de aula remota, que eu acho muito importante no presencial é a troca que a gente tem ali no espaço, porque no ao vivo em persona, em loco,
A gente tem aquela oportunidade de chegar ao professor, é isso, vai falando, é isso. Agora, no remoto, você chega, tem que falar com um, aí depois ele chega a falar outro. Não tem essa troca tão dinâmica como no presencial. Sim, eu também sinto essa pequena diferença em relação ao primeiro semestre para o segundo. No primeiro a gente ainda tinha aquela expectativa bem lá no fundo de retornar, né? A gente não tinha o conhecimento total da gravidade, ou pelo menos não parecia tanto, ainda, né, em vista do governo, da mídia, às vezes fica meio complicado a gente entender a gravidade da pandemia que a gente está. Mas para mim, assim, no primeiro semestre foi muito difícil, em vista dos professores também, né, dessa preocupação com a qualidade do nosso ensino. Acredito que eles também foram muito cobrados pela instituição de mostrar, né, um trabalho, de mostrar resultado. E, assim, a cada semana a gente recebia um texto diferente, uma dinâmica diferente. A gente começou por uma plataforma, né, que foi o Zoom, se eu não me engano. Depois passou para uma outra plataforma. Percebi a dificuldade também dos alunos de acessarem os aplicativos e também dos professores. Essa questão do recurso tecnológico, né? Ele foi um peso para todos nós. Sim, e os professores ainda têm que acrescentar o seguinte, o Raniel, tem muito professor, assim como nós, alunos, os professores também são indivíduos, e as pessoas elas têm as afinidades e as dificuldades. Então a gente percebeu também muito professor, como você falou, com dificuldade em se adaptar a esse recurso tecnológico. Além da dificuldade, também ficou meio que subentendido de alguns professores uma resistência a esse tipo de aula, né? Porque são professores que estão acostumados com aula, com presencial, e de repente cai de paraquedas uma pandemia que obriga a dar aula e ele tem que aprender do dia para a noite como usar recursos. Aí fora que o professor também fica muito mais cansado porque acha que é fácil dar aula online. Não é, porque a aula online, se a gente já no presencial já leva trabalho para casa, já fica sobrecarregado, com a aula remota, né, o EAD, como querer dizer, é maior porque você tem que gravar, você tem que editar, depois você tem que lançar o vídeo. Isso quando você faz o vídeo, quando faz a aula gravada, né? Que você grava antes para depois jogar. Então, assim, é muito cansativo, porque desgasta física e intelectualmente, ele ainda tem que ter a saúde mental para manter o intelecto para poder dar aula. Então, você às vezes já viu o professor chegando cansado. E no nosso caso, que os professores também são profissionais da psicologia, além de serem professores, eles também ainda fazem consultório, atendendo online. Aí você pega atendimento online o dia inteiro, aí depois chega à noite, tem que dar aula online, a pessoa também fica numa overdose de tecnologia, que eu acho que quando acabar essa pandemia, a gente vai ter que fazer um detox digital. A Thalita, nossa professora, comentou aí, a resistência persiste, mas a gente faz. E ela faz assim brilhantemente. É impressionante como É, ela cumpria os cronogramas direitinho. olha, não é rasgar seda, não, mas dos professores, todos que eu tive nesse período remoto, a que eu percebi realmente que estava ali conseguindo andar bem nesse contexto digital foi a Thalita. E ela realmente, ela conseguiu passar o conteúdo, ela conseguiu fazer uma adaptação para o material para estar passando para a gente. Então, eu, assim, eu só tenho elogios para a Thalita. Não é demagogia. Ela comentou de novo, vocês ajudam muito, viu? Até dá uma brecha para eu falar algo que eu queria muito, que eu percebi nesse período de pandemia, um ensino talvez ali horizontal dessa troca. Os professores que, né, tinham dificuldade com a tecnologia, o aluno ia lá, ajudava um pouco. Eu acho que o aprendizado tem muito a ver com isso, e eu até comentei com você, né, na postagem que eu vi do Alan no Facebook sobre o Paulo Freire, a pedagogia da autonomia, se eu não me engano, esse é o nome do livro, né? De ressaltar e trazer a importância do educando ali no processo de aprendizagem. O Cortella também faz uma crítica, né, desse modelo escolar, enfim, educacional, que ainda está um pouco, enfim, vertical.
ainda está um pouco vertical de ver o professor ali como autoridade única. A gente tem que parar para analisar também, o Ranielli, que nós vivemos num país muito, por mais que não queira dizer que se diz liberal, mas é um país ainda muito tradicionalista. Então, ele tem uma dificuldade de mudar, de se atualizar muito grande. Então, essa questão do aprendizado, como você falou, um bom professor, aquele que realmente é o que, vamos dizer que o professor, você nasce professor e tem alguns que conseguem desenvolver, mas o professor ele não é o detentor do conhecimento, ele é o intermediário do conhecimento e além disso tem essa troca com o aluno, né? Porque você pega lá, aluno é o que procura a luz, e quem traz a luz é o professor. E o professor, mas ele não é a luz, ele está ali como um caminho trazendo a luz do conhecimento. Então, aprende junto. O aluno aprende com o professor aprende com o aluno. É um trabalho conjunto. Tanto é que eu costumo até falar muito. Eu falei quando eu participei da Semana da Psicologia, né, no ano passado. O professor, ele também tem que estimular uma educação colaborativa, cooperativa e não competitiva. Porque na competição você acaba realmente separando, você não cria vínculos, porque fica naquela, um sempre olhando por cima do ombro do outro, ou então é igual aquela história, porque a gente na Universo não vê muito isso por semestre, mas quando você está numa faculdade pública, geralmente você não é a Raniele, eu não sou o Wagner. Você é o CR da Raniele, eu sou o CR do Wagner, eles não veem a gente na nossa possibilidade, dentro das nossas potências, dentro das nossas competências. Então, Paulo Freire nisso é maravilhoso, seja na pedagogia da autonomia, na pedagogia do oprimido, porque isso tudo está trazendo a educação para a gente de uma forma que não é algo alienador, ela vem com uma educação que é de produção e não de reprodução. Sim, perfeito. Eu vou até indicar dois livros. Vamos ver se dá para ver direitinho aí, ó. Mário Sérgio Cortella, Educação, Escola e Docência. E esse aqui, Mário Sérgio Cortella, Educação, Convivência e Ética. Quando eu estava conversando com o Wagner, né, que a gente bateu um papo antes, é claro, de fazer a live, a gente estava pensando nessa questão de como que o presencial ele é importante, essa troca ela é importante. Porque a instituição, né, de educação ela não está ali só para exatamente para aprendizagem, é um ambiente também de convivência. Aconteceu uma questão esse ano de uma amiga que perdeu um pai. Não foi por causa do Covid, foi por outra coisa. E nesse momento eu me senti numa necessidade de acolher. Aí passou um filme na minha cabeça, né? Ano que vem vai fazer 5 anos que eu tô ali no universo, que eu convivo com essa galera. E me veio a questão de como a convivência ela é importante também e que essa instituição não está ali só para a questão da educação. E o Cortella ele vai trazer como a convivência, a interação social ela é muito importante para a aprendizagem. O que você acha assim dessa troca presencial, esse encontro nos corredores? Como só um instante. Primeiro, fazer o jabá, né? Que você já falou do livro. Você falou do Paulo Freire. Eu tenho aqui dois livros do Paulo Freire que são Ai, que importantes. perfeito! A política e a pedagogia da autonomia, né? Isso aqui é livro de cabeceira, né? Agora, com relação ao que você disse, dessa interação, dessa troca, é muito importante essa troca, porque o ambiente acadêmico, o ambiente estudantil, independente do grau, né, seja básico, elementar, médio e superior, você está ali com aquele contato mais dinâmico, você tem a dúvida, você chega no professor, você sabe aonde encontrar o professor, ou então você trocar também com os colegas, que aí às vezes você não entende muito bem uma coisa, mas o seu colega entendeu melhor, ele passa, vocês aprendem juntos. Isso aí eu sou bem Vygotsky, né? Você que já fez psicologia Sim, da sim. escolar, você sabe, né?
E eu acho isso muito importante, esse convívio, porque esse espaço, o convívio também no ambiente, você aprende que também na faculdade você não está fazendo só amizades, você também já é o protótipo do seu networking, né? E aí são Verdade, pessoas que se verdade. formaram com você, aí de repente aparece uma situação, você não se sente muito à vontade para trabalhar com aquilo ali, você passa por um colega. Agora, essa falta de troca, como que você vai fazer esse networking? A internet, a gente vive na era da informação, ela ajuda bastante a aproximar, mas se a gente não tomar cuidado, ela também afasta muito. Então, eu acho muito importante esse espaço, que essa troca também ajuda, às vezes, a diminuir um pouco essa competição dentro de um aluno com o outro. Você consegue também descobrir mais afinidades com determinados temas. Às vezes, até o próprio professor, você se encanta pela forma como o professor trabalha aquilo ali, você, no olho, você sente a paixão, você sente como o professor vibra. Um exemplo disso é a Thalita lá com o Perfeita! lábio. Então, você percebe o gosto. E isso também contagia a gente. Então, a gente fica mais curioso, né? Isso estimula. Então, eu acho muito importante. Tem que ter. A troca, ela é imprescindível. Sim, eu falei bastante disso com os meus colegas de classe, o quanto eu tô sentindo falta desses encontros no corredor, no elevador, de passar os perrengues na chuva junto, de pegar o ônibus, ficar na fila. Porque às vezes a gente chega ali na universidade um pouco estressado ou chateado com alguma coisa da nossa vida pessoal, e aquele encontro ali, às vezes, né, dá uma ativada na nossa alegria e faz com que a gente entre para a sala de aula um pouquinho mais motivado. Eu senti muita falta Funciona mesmo disso. como uma terapia de grupo, né? Eu senti muita falta. Às vezes eu chegava do meu estágio, né? Eu tenho outras demandas pessoais, né, que a pandemia me trouxe, como por exemplo a minha irmãzinha. Aí eu chegava já para assistir aula exausta, fora que ficar na frente do computador cansa um pouco a vista, eu acho que meu grau deve ter aumentado, cansa a coluna. E esses encontros no corredor fazia diferença, né? A gente se sentia mais motivado. E já a aula online, né, em casa, a gente não tinha essa troca. E eu continuava ali na frente do computador desmotivado, às vezes não tinha vontade de ligar a câmera. E isso era muito frustrante também para mim, porque eu sentia, né, que eu não estava dando o meu melhor. E também para o professor, que fica dando aula ali só para as nossas fotos. Não vê a nossa expressão, né? Quando tem foto. Enquanto tem foto, tem isso. Não vê a nossa expressão, se a gente está contente, está satisfeito com aquela aula, se, né, se a aula está sendo positiva. E também o ambiente também influencia. Por exemplo, o meu cantinho estuda no meu quarto. Para mim, o meu quarto foi feito para dormir. Então, se eu chego cansada para assistir uma aula e olho para minha cama, vem aquela autossabotagem, né? Eu falo para mim mesmo, não, vamos assistir a aula hoje na cama, você merece, você tá cansada. E quando eu vou ver, dormir. Aí, assim, como você está falando até do cantinho, né? Para aula remota, a gente também tem que criar toda uma rotina. Porque quando a gente chega, que a gente vai na universidade, que a gente vai para participar das aulas, a gente não vai para assistir, a gente vai para participar, na verdade. Exatamente. Então, ali já é o ambiente propício para isso, para você falar, para você perguntar. Não tem outras intercorrências. Agora, nisso que você está estudando em casa, você tem N situações que vão estar ali ajudando a te distrair. Por exemplo, é alguém que te chama, porque, por exemplo, deu problema, me ajuda aqui com o micro-ondas. Ou então, a televisão desligou. Ou então é um barulho do ônibus ou de um carro muito barulhento que passa na rua que te distrai. E isso não acontece só também com os alunos, também acontece com os professores, porque a nossa casa, ela não é um ambiente para isso. A gente estuda, sim, mas ela não é um ambiente para você assistir a sua aula, para você estar ali aprendendo. A casa é mais para você aproveitar, para você descansar, para você também fazer suas pesquisas já da sua área, do que você gosta. Agora, você pegar aquilo ali, você já está cansado também do dia, porque muitas pessoas, eu, por exemplo, eu trabalho em setor essencial, então eu não parei.
Então, assim, trabalhando ali na linha de frente com o Covid, tendo que chegar para assistir aula à noite, era muito cansativo. Tinha vezes que eu assistia a aula, eu ficava assim, não vou mentir, tem professor aqui assistindo também, mas você vai entender. Eu estava de corpo presente, Sim. mas a gente tem que se esforçar. Aí eu vi que a Jéssica comentou que os pais ainda não entendem. A gente tenta criar também um limite para que respeitem a gente, mas os pais também, por acharem que a gente está em casa, às vezes eles não entendem perfeitamente como é que é isso de estudar online. Eles acham que você pode parar, voltar, não sei o quê. Tá certo que as nossas aulas, a maioria dos professores gravam, disponibilizam depois. Só que naquele momento você está ao vivo com o professor, você pinta uma dúvida, você pergunta. Agora, quando você assiste a aula gravada, você não tem esse espaço de interromper o professor, não entendi, você pode explicar de novo? O professor, o que, que é isso? Então, essa questão da nossa casa está muito complicada. Ah, a gente pode tentar, vamos criar um cantinho específico para estudar, vamos tirar as distrações, vamos chegar lá, vamos bloquear o WhatsApp, vamos bloquear isso, vamos, nada de Facebook, mas a internet tenta, né? Sim. Essa questão que a Jéssica falou realmente é muito importante. Hoje eu tive terapia, né? Eu até falei isso com a minha psicóloga, ela estava por aí. Essa questão de que há um choque, às vezes, de geração. Às vezes, nosso pai, a nossa mãe, ou um outro familiar, né, que convive com a gente, não entende o peso que é fazer uma faculdade, ou de repente um peso ali de você estar estudando, o quanto você leva aquilo a sério, o quanto o conhecimento ele é importante, né, para, enfim, para os nossos projetos, o que a gente quer lá para o futuro. Então, às vezes, acontece um choque de geração aí, dessa pessoa, esse familiar não entender a importância daquele momento, de estar concentrado, de fazer suas anotações. Acontece essa questão também, né? Realmente, isso acontece. Aí da gente ainda tem que parar para pensar também, o Raniele, no perfil também do brasileiro. Nós chegamos no nível superior do ensino, sim, mas vamos ver quantos os pais também têm nível superior. Então, quando você é filho de pais que têm graduação, eles entendem de uma forma. Agora, quando você tem pais, familiares que não chegaram a esse nível de conhecimento, eles têm um entendimento diferente. Então a gente também tem que ter um pouco de compreensão com esse choque de cultura, com essa situação atípica que a gente está vivendo. E isso também acaba cansando muito a gente, porque a gente já tem o cansaço do dia a dia. Aí você chega lá, você tem que entender, poxa, eu estou estudando, vamos lá. Eu vou ajudar, eu ajudo nas coisas de casa, mas no momento agora eu não posso. A gente tem que ir criando limites, por mais que pai e mãe achem que eles estão acima dos limites que a gente coloca, mas eles têm que entender que a gente está ali passando por um momento que a gente está se preparando para o resto das nossas vidas. Então você não é só você chegar a decorar, você tem que absorver, você tem que assimilar, você tem que entender, compreender aquele conteúdo, porque o que você decora, eu lembro de um professor que eu tinha no ensino médio que ele falava que a memória é o lugar do esquecimento, porque o que você decora, o que você não bota em prática, você esquece. Agora, aquilo que você aprende, que você pratica, você internaliza e não perde aquilo mais. Foi bom você falar disso de praticar. Eu vou trazer aí o tópico do estágio, estágio prático. Polêmicas. Como Vamos, tem sido aí o seu estágio? O meu estágio ele é extracurricular, né? Teve um tempo que paralisou e agora voltou. Em julho ou junho, eles voltaram. Mas o estágio da faculdade, eles continuam só na parte da teorização e não fomos para campo. Aí vale até aí, sinalizar para vocês tomarem cuidado com os documentos que pedem para vocês assinarem. Não assinem de qualquer jeito. A Thalita rindo de nervoso. Nós também. Tomarem cuidado com o que vocês assinam. Leiam o que vocês estão assinando. A assinatura de vocês vale ouro. Às vezes aí vocês estão assinando um termo de que vocês tiveram a aula não, estágio presencial, e vocês não tiveram, e depois não tem como recorrer, não tem como, a justiça nenhuma resolve.
com relação a essa questão dos estágios, aqui você sabe, agora outros colegas quem está assistindo são colegas nossos, provavelmente deve saber que eu sou representante de turma. Então, assim, eu sou aquele famoso curioso, garimpeiro, você sabe disso. Então eu saí procurando muita coisa. E uma dessas coisas que eu saí garimpando foi justamente como que seria levada a questão do estágio nesse período de pandemia. Por quê? A nossa formação, psicologia, algumas instituições, ela é entendida como área da saúde, em outras é como área de humanas, mas independente da área que seja, é um curso que lida com o ser humano, lida com o outro. A gente sabe que a psicologia hoje em dia tem o recurso do atendimento online, sim, mas é ainda uma coisa que eu acho que na formação tem que ser ali, cara a cara, olho no olho. Mas como a gente não está podendo nesse momento de pandemia, é algo que precisa ser debatido com muito esmero. E eu acabei, nessas coisas todas, descobrindo a Associação Brasileira do Ensino de Psicologia, a famosa ABEP, Uhum. e ela, junto com o Conselho Federal de Psicologia, eles estudaram, eles fizeram várias rodas de conversa, várias lives, eu compartilhei várias, mas eu participei e não vi muito conhecido. Então, ali, nessas rodas de conversa, eles pegaram muitas das coisas que nós falamos, nós alunos, né? E eles, juntos com o CFP, eles montaram uma cartilha de orientações para como levar o estágio nesse período de pandemia. E para a gente fazer, aí todo mundo, hoje em dia a moda é dizer, seguindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Ok, mas como é que a gente vai seguir esses protocolos se a gente chega no dia a dia? Isso não é só na faculdade da gente, mas na de muita gente. Você chega no banheiro, você não acha sabonete, você não acha papel toalha, você não acha papel higiênico. Então, como que a gente vai fazer esse atendimento presencial? Aí falam-se, não, a gente está abrindo salas online para fazer atendimento online. Aí a gente entra numa outra problemática, o acesso digital. Ah, se já está difícil para nós, alunos, tá? Imagina para a pessoa que procura um NPA, um SPA, que não tem condições de fazer uma terapia, uma análise pagando, né? Ou plano de saúde, não tem plano de saúde. Aí a internet acaba sendo plano de dados, então se ela usa aquela internet em uma consulta, em uma sessão, ou até assistindo uma aula, você acaba com seu pacote de dados e fica como depois. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser muito debatida, não, eu acredito que muitas dessas coisas tinham que ser, na hora de debater, não debater só entre o colegiado, entre a direção. Eu achava que tinha que ter participação dos alunos no desenvolvimento, no desenrolar dessas possibilidades de como levar a graduação, de como levar o estágio, de como se fazer as avaliações nesse período de pandemia, porque está tudo muito verticalizado. Então, se é a nossa formação, a gente não pode estar recebendo tudo assim, goela abaixo. A gente tem que chegar, a gente não está pedindo favor, a gente tem que chegar lá e ver assim, poxa, mas eu não concordo com isso. Mas aí, se você não concorda, você vai provar por A mais B por que, que não concorda. Você vai se expor, você não vai dizer assim, não gostei porque não gostei. Você vai dizer o porquê. Você vai mostrar qual é o seu problema, qual é a sua carência. Então, assim, eu voltando lá na pergunta que você fez logo no começo, falando do primeiro semestre, como é que foi isso, aquilo, eu não concordei e não concordo com o método de avaliação. E o método de avaliação, como está sendo feito, eu acredito que não está vendo o que, que você aprendeu, o que você deixou de aprender. Eu sei que seria, eu falo agora como professor, eu sei que seria muito mais trabalhoso para o profissional da educação pedir um trabalho, mas eu acho que esse trabalho seria muito mais produtivo, producente, porque você teria que fazer uma pesquisa, você teria que ir lá procurar, entender e escrever algo.
Então você aprende, porque aí você tá praticando, você está memorizando, você está internalizando. Agora você fazer uma prova, você estuda, pá, pum, respondeu, esqueceu depois. Eu acho essa questão do estudante, né, estar participando, ele é fundamental. E eu vejo que as pessoas estão receosas, com medo de se manifestar, de buscarem seus direitos, com medo da repressão. E essa questão do estágio prático, ela fica bem confusa quando o MEC fala uma coisa e o conselho, né, seja de psicologia ou de outra graduação, ele vai falar outra coisa. Aí entra em choque, né? Quem eu tenho que ouvir, qual estratégia seguir. Mas aí, nesse caso em específico, Raniel, a gente tem que pensar o seguinte: os conselhos, eles estão aí para eles estarem é, avaliando, protegendo essas coisas. O profissional já formado, ele está vendo o CFP, ele está vendo o psicólogo. Agora, quem está responsável, quem está ali antenado, realmente vendo essa questão da formação do futuro psicólogo, né? Quem está ali acompanhando o psicólogo em formação, é a ABEP. Então, eu acho que seria muito importante que os alunos procurassem é, conhecer essas ferramentas que tem para você poder procurar, né, fazer a sua formação ser melhor, ser mais participativo, ser mais ativo, você ser o agente da ação, você não ser aquele que sofre a ação. Então, eu acho importante que chegue lá. Na psicologia a gente tem a DEP. Nos outros cursos eu não sei, mas deve ter algum também que está ali acompanhando essa parte de como se monta os currículos, de como que funciona essa questão dos estágios, porque isso tudo passa por um conselho, passa por uma avaliação no MEC, mas até chegar ao MEC ele passou por algum lugar antes. Sim. A Jéssica, ela traz a questão aqui de que muitas pessoas não têm computador. Isso realmente é uma realidade. Quando eu fui fazer as pesquisas, né, eu vi que muitas pessoas assistem aula pela, pelo celular e com a internet móvel, que é muito mais cara. Aí a gente traz a questão da desigualdade social, né? As pessoas que não têm um aparato tecnológico, não têm acesso à internet, e fica muito mais complicado, seja na universidade ou na escola, né? Ensino fundamental, ensino médio, e cada município trabalhou isso de alguma forma, né? Mas ainda assim, talvez não tenha suprido a necessidade. E como eu trabalho com acompanhamento familiar lá no CRAS, né? A gente não preenche só o papel, a gente faz uma escuta ali para entender a realidade daquela família. Eu vi que muitos estão preocupados com a aprovação. Então, se tiver algum pai aí me assistindo, eu acho que o que a gente tem que pensar agora, né, na vida, seu filho, da sua filha, com certeza, e de que é uma realidade geral. Não é específico do seu filho, né, que talvez vai ser reprovado. O que a gente tem que se preocupar é com a qualidade do ensino. Se seu filho está aprendendo, né, se ele está absorvendo o conteúdo, para que lá na frente, né, se, enfim, se ele for fazer uma faculdade ou que estão fazendo uma faculdade, venham ser um excelente profissional, não um profissional que tenha um diploma. Eu nunca vou me esquecer, na primeira aula de psicologia, primeiro período, o professor falou isso pra gente, que muitos sairiam com diploma, mas poucos iriam sair psicólogos. As pessoas precisam entender a responsabilidade, né, daquilo que elas aprendem e daquilo que elas transmitem. Quando eu te convidei para a live, eu me preparei, eu busquei as minhas informações, né, vi os livros que eu tinha para eu indicar, o que, que eu iria levar, não só assim, não pautado nos meus valores, mas daquilo que poderia atender ao geral. Então, acho que fica aí a minha orientação dos pais se preocuparem com a vida dos seus filhos. E eu vi numa reportagem em São Paulo, foi de São Paulo, de que uma mãe entrou na justiça para o retorno das aulas presenciais. Aí hoje eu vi uma outra reportagem de que São Paulo vai voltar às aulas presenciais. O que que você acha disso? Olha, essa questão aí rende pano para manga. Vamos pensar o seguinte, eu acho também, nesse caso de São Paulo, dessa mãe que a doutora está pedindo para voltar às aulas, agora falando como professor, se tem os pais hoje em dia, essa geração mais recente, a maioria, usa a escola como se usava os hospícios dos manicômios antigamente, depósito de gente.
Então, assim, a educação que é para se dar em casa, os pais acham que é para receber na escola. E eu costumo dizer o seguinte: tem uma diferença entre educação e letramento. Educação a gente recebe em casa, que é o obrigado, por favor, me desculpa, respeitar a pessoa mais velha. Agora, a escola ela tem que ensinar realmente o letramento e algumas outras questões importantes. Por exemplo, a educação em sexualidade, para entender o que é um abuso. Você chegar também a falar a respeito de diversidade, não somente sexual, você fala da diversidade étnica, diversidade cultural. Então, mas hoje em dia eles não fazem isso. Aí eles agora estão querendo botar os filhos de volta para a escola, porque eles estão vendo o que a gente passa, como a gente fica, ainda tomando conta do filho dos outros. Se eles não estão aguentando os próprios filhos, como que a gente aguenta? A gente aguenta com muito esforço, porque a gente gosta do que a gente faz, a gente gosta do que a gente se formou, mas é difícil. E voltar para as aulas, a gente pega-se, no primeiro momento, a Covid-19 ela veio naquela linha, os mais velhos, os mais idosos, etc. Agora, a segunda onda acontece fora do Brasil. No Brasil, eu não digo que tem segunda onda, porque a gente não controlou nem a primeira, né? Mas vamos lá, né? Nesse boom que a gente está vivendo agora, você percebe que está acontecendo mais. Aonde que está a incidência? Na população mais jovem, já desceu daquele pessoal de 60, né? Que antigamente era de 60 para cima, que era o problema de comorbidades. Agora você já pega o quê? Está pegando o pessoal de 30 a 50. Daqui a pouco está chegando nas crianças. Você já consegue, você já assiste. Não sei se alguém já acompanhou, passou recentemente dois casos de duas crianças de uma síndrome rara respiratória que foi uma complicação da Covid. Então, como é que você vai botar a criança para voltar para a escola? O adolescente, o jovem. A criança e o adolescente é difícil. Se a gente não controla piolho na escola, como é que a gente vai controlar da criança não poder abraçar, de não poder trocar máscara, de não poder compartilhar a merenda pegando mais lá na idade da sua irmã? Vamos pegar o seguinte. Uhum. Isso a gente não controla. E mesmo que ela não desenvolva a doença, ela pode levar da escola para casa ou pode levar de casa para a escola. Por que de casa para a escola? Porque alguém provavelmente está saindo para trabalhar. Esse alguém que está saindo para trabalhar, ele pode levar o vírus para dentro de casa. Então, e levar depois de dentro de casa essa criança levar para a escola. Eu acho que é muito difícil ainda falar em retorno às aulas. Eu sei que é importante o estudo, é isso, aquilo que você vai perder, mas a saúde é mais importante, porque se o pessoal começar a morrer, não vai ter ninguém para trabalhar. E não tendo ninguém para trabalhar, também não vai ter mão de obra. Isso pensando pela lógica capitalista. Porque se falar tanto da economia, que tem que pensar primeiro na economia e depois na saúde, não, porque se você não tem mão de obra, é aí que a economia vai estagnar mesmo. E uma das funções da escola também é preparar e formar a mão de obra, porque aí a gente chega lá, já passou lá do fundamental, chegou no ensino médio, a gente tem o ensino médio técnico, nós temos os institutos de tecnologia, nós temos as universidades, as faculdades. Então, como é que a gente vai ter uma mão de obra depois? Será que o Brasil tem que continuar com aquela tradição de só ser trabalhador braçal? A gente não tem cérebro aqui que possa pensar, que possa desenvolver. Tem, só que como não tem as oportunidades, a gente acaba vendo o quê? A migração de cérebros, as pessoas vão para fora para conseguir aquilo que não tem aqui. Então eu acho que a gente precisa pensar com carinho nessa questão da volta às aulas. Vamos esperar mais um pouquinho, que isso aí, prejudicado por prejudicado, todo mundo está saindo prejudicado. Então voltar agora é você estar querendo, de repente, ver um pai, um avô, um tio, de repente cair aí e não voltar mais. Sim, até questão também não só daquele jovem ou não que está na universidade transmitir para casa, mas também que a sala de aula está diversificada, né? As pessoas hoje em dia têm mais acesso à universidade, seja pelo programa do FIES. Aqui em Maricá tem um programa chamado Passaporte Universitário, né, que dá bolsa de estudo.
para as pessoas. Então, tem pessoas de risco na sala de aula também, não são só jovens que estão estudando. A Nicole, ela fala da questão aqui das sequelas. A gente pensa muito, né, nisso de morrer, mas isso também não é só o único mal, tem a questão das sequelas, né? É o quanto isso pode prejudicar também a questão neurológica que eu vi, né, que tem umas sequelas neurológicas, e o quanto isso vai impactar na aprendizagem da pessoa também. Na verdade, a Covid, ela começou, agora vamos falar um pouquinho, né, o profissional da saúde, né? A Covid, na verdade, ela começou sendo entendida quando ninguém sabe ainda como uma doença do aparelho respiratório. Com o andar, né, a evolução do tempo, a gente foi aprendendo mais e começou a entender que ela também é uma doença trombótica, né, que ela pode causar trombose, que aí pode vir causar um AVC, infartos e outros problemas. Então, você pode ter vários tipos de consequências, de sequelas por causa da Covid. Você pode ter sequela respiratória, você pode ter sequela renal, você pode ter sequela do aparelho digestório, você pode ter várias coisas. Então as pessoas não pensam. Uma das coisas que a gente vê na saúde é assim, a gente já está se preparando para quantas pessoas vão vir depois com auxílio doença pelo INSS por causa de sequelas da Covid. Então, assim, o pessoal não pode continuar pensando, como diz aquela pessoa que está lá no Planalto, né? Que é uma gripezinha, que depois ele ainda disse que ele não falou que era gripezinha. Chega, a gente está com uma possibilidade de vacina chegar, ainda vem fazer uma campanha anti-vacina. Eu vou lá, vou dizer, agora quer me chamar de vermelhinho? Chama, estou até de vermelho. Se teve a revolta da vacina para não tomar a vacina, agora a gente tem que fazer a revolta para ter a vacina. Por quê? É melhor você ter alguma coisa para poder encarar do que você não ter nada e ficar à mercê. Então, realmente, os problemas neurológicos, os problemas psicológicos também, porque você vê, vocês que estão aqui acompanhando, que o índice de depressão, de ansiedade foi parar na estratosfera nesse período de pandemia, porque você perdeu a sua oportunidade de lazer, você perdeu os seus momentos de descanso, de refúgio, porque você agora está passando por um processo de hiperconvivência, seja a hiperconvivência com seus pais, seja a hiperconvivência com os seus parceiros, companheiros, namorados, maridos, etc. e tal. Então, assim, a gente tem que ver a situação do jeito que ela é. A gente não pode romantizar e também não pode piorar muito. Nós vamos ser realistas. Essa questão que você falou foi perfeita aí, né? Das questões psicológicas, não tem como a gente não falar disso, sendo estudante, né? E é o nosso lugar de fala. É a pandemia, ela veio denunciando coisas que já aconteciam, né? Os índices altos aí de ansiedade entre os universitários, entre a população no geral, né? O Brasil aí lidera não, tá num ranking aí entre a população mais ansiosa, depressiva, e também Primeiro, os está no professores aí primeiro. sofrendo, é o primeiro, então, os professores aí Sim, sofrendo de esgotamento, em alguma coisa a gente venceu os Estados Unidos. Primeiro no ranking de ansiedade. e aí fica visível, né, com tantas incertezas, o quanto esse nível de ansiedade vai crescendo, o quanto isso vai impactar, né, na nossa aprendizagem. É uma situação bem É, eu vi, complicada. eu vi até um comentário aqui, agora não me lembro de quem foi, dizendo que anda muito esquecido. Foi a Então você Márcia. já vê que, então, Márcia, essa questão do esquecimento, vamos lá, não é o alemão que te pegou, não é o Alzheimer, não, tá? Mas é a ansiedade. A ansiedade está aí. Uma das características da ansiedade são esses lapsos de memória. Porque você fica, você está pilhado, a pessoa fica pilhada, você está recebendo muito estímulo de fora, você não consegue filtrar direito, e nisso que você não filtra direito, você também não se concentra. Se você não se concentra, fica fácil de você esquecer, né? Então, assim, a gente precisa realmente procurar meios para controlar a ansiedade? Sim, mas também não vamos achar que tudo vai vir como um passo de mágica, tomar um remedinho.
Eu vi também uma pesquisa, isso antes, né, de eu entrar na psicologia, de que a luz do telefone, do computador, ele vai impactar na sua produção de melatonina, né, o hormônio do sono. E quantas pessoas aí estão sofrendo com insônia? Talvez é a galera que estuda à noite, que fica bastante tempo no computador. Além da gente ficar no computador ou no celular para ver as aulas, a gente tem que produzir textos, É, relatórios. essa questão que você está até falando, vamos lá, né? É importante a gente falar. Hoje em dia, nós viramos uma civilização hiperconectada, que antigamente a conexão era no computador, quando chegava em casa, o celular era só para a gente falar e mandar torpedo. Hoje em dia, não. Você está 24 horas por dia no ar. Você está dormindo, mas o telefone está conectado. E essa questão da luminosidade das telas, dos smartphones, das televisões, dos computadores, a gente tem lá que agora você fala muito, está na moda, o filtro de luz azul. Essa luz azul, ela acaba, vamos dizer assim, influenciando o nosso cérebro, enganando o nosso cérebro, meio que enganando. Não sei se vocês já ouviram falar do relógio circadiano, que é o relógio biológico que a gente tem. Então, assim, à noite é o escuro que também vai te ajudar a entrar naquele processo de relaxamento. Agora, com a luz azul das telas, você acaba enganando o seu cérebro que ele vê o que é tanta luminosidade que ele ainda acha que está claro. Então, isso também vai produzir mais o cortisol, porque você vai ficar ansioso, você vai ficar estressado, porque você também não consegue dormir. Então, assim, a noite bem dormida é muito importante. Seja estudante, seja trabalhador, seja um ser humano, o sono bem dormido é importante. Vai, né? Apareceu num ponto de interrogação aqui, o número um. Eu acho que isso é uma pergunta. Deixa eu clicar aqui para ver. À vontade. Ah, foi o Jorge. Na opinião de vocês, é possível ter aquele bate-papo de corredor, mesmo no ambiente online, por aplicativos? É possível, né? Na minha opinião, é possível, mas não é a mesma coisa. O abraçar ali também é fundamental. No aplicativo a gente não consegue abraçar. Ajuda, é uma estratégia. Mas o presencial ainda é mais gostoso. Concordo. Os aplicativos, né, de mensagem, a gente até mesmo tem utilizado também bastante, seja Zoom, seja Google Meet, para estar de contato com os amigos, ajuda. Ajuda, que ajuda você a manter o contato. As pessoas veem, ó, eu estou aqui para você, entendeu? Você também está aí para mim, né? A gente está se ajudando, mas como a Raniele falou, a gente sente falta desse calor humano, da questão da empatia, que é mais forte presencialmente, daquele abraço, ou então daquela piadinha que a gente faz, entendeu? Quando você faz a piada pessoalmente, você está no grupo, todo mundo escuta, ri, isso, aquilo. Então você está ali, às vezes nem sempre a gente monta o grupo para conversar, mas nem sempre também o grupo está ali, todo mundo, que às vezes levantou, foi pegar uma água, foi no banheiro, que não sei o quê. Então a gente não tem esse convívio. Mas que é possível, ajuda, ajuda, mas não é a mesma coisa. Espero que a gente tenha conseguido responder essa pergunta. Eu tive um professor esse semestre, o nome dele é Marcos. Antes de iniciar a aula, ele ficava ali uns 15 minutos fazendo esse bate-papo de algo que é além ali do que ele vai ensinar. E era um momento fundamental. A gente começava a aula muito mais relaxado, a gente conversava sobre o que estava acontecendo no mundo, da nossa vida pessoal. Aí o pessoal sentia mais à vontade para abrir a câmera, uns tomando lá a sua cervejinha, né, comendo, aí mostra seus animais. É um momento que a gente consegue entrar ali na casa da pessoa de alguma forma também. Então, essa característica do Marcos eu conheço também, que eu já tive aula com ele faz isso também até nas aulas presenciais, mas falando de um modo geral na questão de educação, de professor. O professor que faz isso também, ele acaba criando um clima mais acolhedor até para começar a aula, porque ele, nessa conversa, nesse bate-papo, ele está mostrando que ele está ali, ele é autoridade, mas ele é uma autoridade acessível, entendeu? Você pode conversar com ele,
Ele é professor? É, mas ele não é, vamos dizer assim, superior a você em outros quesitos. Ele ali tem uma hierarquia, mas ele também é um ser humano igual a você. Então, ele também tem os estresses, ele também tem as ansiedades. Então, nesse momento, ambos, com essa troca, relaxam para começar uma aula que vai ser mais produtiva. Inclusive, eu lembrei de uma série, tem na Netflix. Eu já indiquei pro professor Marcos, vou indicar para vocês também. O nome da série é Merli. Eu acho que ela não tem assim em português, né? Legendado. Para quem não gosta, vai ser um pouquinho complicado. Mas ele mostra justamente isso da relação do professor com os alunos na sala de aula e para além da sala de aula também. É muito interessante quem quiser assistir. É, porque Gente, também tem a relação. alguém que já fez live sabe me dizer se aparece a contagem regressiva da hora que ele vai desligar na nossa cara? Porque eu acho que eu iniciei era o quê? Umas 6h40, né? Aí para não desligar na É, nossa cara, a gente conseguir se despedir e agradecer. Se alguém souber imagina, isso aí, me informa. lá. Mas assim, eu acho que é muito importante isso tudo que a gente está conversando, que a gente está trocando, como até quando eu estava convidando as pessoas para participar, eu cheguei, eu sempre, desde o início, quando a gente começou, eu falei assim, olha, aqui vai ser um bate-papo, esse espaço vai ser um espaço de troca, porque a gente também não pode ficar muito numa linguagem muito tecnicista. A gente tem que mostrar uma linguagem acessível, mostrar que todo mundo está passando por perrengue, mostrar também que a gente está entendendo o que acontece com os professores. A gente não pode chegar só a arrumar culpados, né? A culpa é do professor por causa disso, disso, disso. Não, a culpa é de todo mundo tem um pouco, tem a sua parcela de culpa. Todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Isso, todo mundo tem a sua responsabilidade. Desculpa, problemas técnicos, como eu estava falando, a gente está aqui fazendo as coisas, a pessoa bate na porta do quarto, a gente tem que chegar. Não, peraí, depois. Se fosse presencial, a gente estaria numa roda, dentro de uma sala. Com certeza seria muito mais Exatamente. gostoso. E outra coisa, que voltando até um pouco que você falou, né, do Merli, que fala também da relação dos professores para além da sala de aula. É algo que a gente percebe muito dessa relação do aluno, professor, para além da sala de aula, a gente começa a ver muito dessa relação, geralmente, no ensino superior, que aí você tem esse contato maior com o professor, porque aí você também, de certa forma, você já é adulto, você começa a ver o quê? Que você está lidando de adulto para adulto, você não se vê mais naquele cargo, você não se vê mais naquela posição mais baixa por ser mais novo, né? Porque geralmente é o quê? Antigamente você era uma criança lidando com adulto, você era adolescente lidando com adulto. No nível superior você já é adulto com adulto. Então você começa a perceber uma paridade. Aí às vezes acontece que a gente chega, tá lá, tem as aulas, aí tá lá, a gente vai para parava antigamente quando tinha o bloco C para tomar uma cervejinha para rir, via Ah, aquele professor que passava, saudade. vinha lá, falava com a gente, aí parava um pouquinho, conversava. Às vezes tinha até aquele professor que sentava para beber com a gente, para conversar. Então você já E via isso faz que com que a gente se sinta até mais à vontade para chegar no professor para tirar dúvidas. Quando tem exatamente, essa aí você identificação. porque você passa a perceber o professor como um indivíduo, você separa a imagem, né, a persona, vamos pegar lá, né, do professor do indivíduo, da pessoa que fala palavrão, que sente dor de dente e por aí vai. Perfeito. Tem outra pergunta aqui, tem até medo. Vamos ver. Vamos lá. A gente É do meu já está sentado. professor, é do meu professor do ensino médio. Tenho até que agradecer a presença dele aqui, porque ele me apoiou bastante. Essa relação, assim, que a gente tem de uma certa forma, me incentiva muito. Diversas vezes eu quis desistir da live, né? E desisti. Eu tô tentando desde outubro. E ele tem um papel aí fundamental para hoje eu estar aqui. Pergunta dele. As relações interpessoais, tanto no trabalho quanto na própria educação, serão diferentes no mundo pós-pandemia? Olha, Eu vamos lá, acho, né? eu acho que sim, que não. Para algumas pessoas, sim, vai ter uma reflexão pesada ali, ao ponto de modificar o comportamento.
para outras pessoas vai seguir o fluxo como antes. Não, eu já acho que realmente as coisas vão ser muito diferentes, porque a gente passou, a gente passou não, a gente está passando por uma situação muito complicada. Então, a forma como a gente vai lidar com a vida, os mais responsáveis, diga-se de passagem, vai ser muito diferente, porque muitas desses protocolos que a gente está vivendo hoje em dia vão ficar permanentes na vida da gente, espero que fique, né? Eu acho que até uma das diferenças do Brasil, até para alguns países mais os asiáticos, né? Eles têm uma etiqueta respiratória, eles têm um modo de lidar muito diferente. Que você pega lá, vamos pegar um exemplo muito claro, tá certo? Que é uma cultura muito diferente. O Japão, você deu um espirro, achou que é resfriado, você já passa a sair de casa de máscara, porque você tem a noção da responsabilidade com a saúde pública e coletiva. E essa noção o brasileiro não tem. O brasileiro, ele, nesse ponto, apesar de dizer que é o povo alegre, é o povo cuca fresca, é um povo egoísta. Porque ele olha para o próprio umbigo, ele não pensa nessa parte coletiva. E a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem o SUS, né? Viva o SUS, eu defendo o SUS, Salve o e SUS! salve o SUS. Ele está aí, ele tem. É um programa que, se você parar para ler, ele é ótimo. Mas a gente, brasileiro, tem que entender que nós, como cidadãos, temos que fiscalizar para poder fazer dar certo. Não é só esperar que botou um político lá que ele vai resolver. Mas Tem eu que acho que a buscar políticas públicas, né? e ser mais atuante, participar mesmo, né? Mas aí, voltando para a pergunta do Guilherme, né, do seu professor, eu acredito realmente que as relações de trabalho, de educação, elas não vão ser mais como antes. É como eu não gosto do termo, né, mas vamos ter que usar, vai ser um novo normal, vai ser um normal 2.0, vamos dizer assim. O nosso normal estava meio que esquisito, vamos dizer assim. Também não gosto do termo novo normal. E Tinha muitos é problemas bom, aí que estavam camuflados e com a pandemia, né? Algo tão forte fez a gente refletir. E o que eu desejo muito é que pós-pandemia essas reflexões continuem, a gente continue, né, se reunindo, seja virtualmente ou presencialmente, que é o que a gente espera, para debater políticas públicas para a educação, para a saúde, enfim, de modo geral. Inclusive, antes da gente começar, né, eu te mandei o print que estava tendo a reunião da votação lá da Fundeb. sim. Com relação, voltando até às políticas públicas, eu acho que seria muito importante até que a gente na graduação tem uma disciplina de 2 tempos falando sobre SUS, política pública e política coletiva e saúde coletiva. Isso é muito pouco para a formação de novos profissionais da saúde, sabendo, é claro, que o SUS é o maior empregador de profissionais de saúde, seja concursado, seja contratado, não importa o vínculo. Então, a gente precisa conhecer o SUS, independente também de ser profissional de saúde ou não. Inclusive, essa questão que você trouxe, eu tinha pensado muito. Eu não sei como tá agora, né? Mas na minha época, a gente não tinha uma disciplina de tecnologia, né? Que a gente fosse para um laboratório e aprendesse pelo menos o básico. Se a gente quisesse entender como funcionasse um Word, um PowerPoint, né? O básico ali, a gente tem que pagar um curso. E a gente sabe que nem todo mundo tem condição, né? A gente tem que ter a consciência que existe sim a desigualdade social. E é o que eu espero para o futuro, né? Que, né, possamos pensar nessa inserção de uma disciplina e também toda a infraestrutura, porque tem escola que ainda não tem laboratório, não tem salas de informática, ou às vezes tem a sala de informática, mas não tem um técnico para fazer a manutenção dos computadores, aí você não consegue utilizar. Raniele, você vê que tem escolas que não tem uma coisa que é importantíssima, que agora eu vou falar, o pessoal, eu vou denunciar a minha idade, né? Fala. Tem muita gente que na escola não sabe que tem uma biblioteca, ou então a escola não tem uma biblioteca. Só que hoje em dia todo mundo tem uma biblioteca no celular. Mas tem Verdade. certas coisas que você pode procurar naquele livrinho lá antigo, lá que já está com as folhas amarelinhas, né? Então, assim,
Como que a gente vai abrir mão de uma biblioteca se todo mundo não tem acesso a essa rede que é a internet? A gente precisa, a gente ainda não tem estrutura para a gente passar tudo para os e-books. A gente ainda precisa muito dos livros físicos. Se a Nicole traz aí a questão da acessibilidade, né? Tem problemas com Muito. pessoas de audição, de visão, tem que ter essa adaptação também, isso é muito importante, com certeza. O Guilherme também traz essa questão, né, de que a gente tem muito que evoluir na educação sexual, financeira. A tecnologia ela é uma realidade. Eu lembro de uma professora também, é incrível, né? Meus pensamentos tem um professor ali que me dá referência. Era uma professora de matemática. Tinha tipo um cartaz na sala de aula dizendo que era proibido usar o celular. Aí ela traz o questionamento. Ao invés de a gente colocar lá que é proibido, por que não ensinar como utilizar isso na sala de aula? Tinha uma professora de artes que ela trazia atividades de pintura e ela utilizava o celular para trazer a música. A gente fazia a pintura com a música. Aí as pessoas, ao invés de ficarem no telefone vendo outra coisa, colocavam a música e criava todo um estímulo, uma criatividade ali para você produzir. Então, acho que vale a pena Mas, pensar em como a gente está usando a tecnologia. sim, aí a gente entra naquela questão, voltando lá na questão do tradicionalismo, dessa postura engessada que tem muito no Brasil. O que é diferente é demonizado, é errado. Então, no lugar de se aprender a utilizar uma ferramenta, um novo recurso, é mais fácil você deixar ele ali, vamos botar ele lá na listinha, na listinha proibida. E a gente sabe que aquele lance, né? O ser humano é assim, o proibido é mais tentador, é mais sedutor. Então, realmente, você chegar, a sua professora, ela foi ótima, ela soube utilizar um recurso ao favor dela. Ela usou o celular como um meio de trazer uma música para você, de repente, no trabalho, você está pintando a música. Você fazer uma pesquisa. Ah, você procurar uma imagem. A gente tem que aprender o quê? Que a escola também não pode ser cristalizada no tempo. Tudo tem que evoluir. As graduações precisam evoluir. Tudo tem que melhorar. E a gente vê ainda, a gente tem um exemplo na nossa. O nosso currículo foi reformulado recentemente. E você ainda vê muitos temas sendo deixados de fora. Por exemplo, psicologia, que a gente faz parte lá do núcleo, por exemplo, do pessoal na cirurgia de redesignação sexual, né? Redesignação de gênero. Tem que ter junto do psiquiatra, do endócrino, dá junto com o psicólogo. Mas você vê falar de diversidade na graduação, você aprende fora. Então a gente precisa também é, enfrentar esse binarismo que tem na educação. Binarismo não estou falando só com relação à sexualidade homem e mulher, mas assim, é sim, não, é certo e errado. A gente tem que aprender que existe um meio termo, a graduação, a academia tem que ensinar que também existe um meio termo. Se você vai fazer pesquisa, você tanto pode estar ratificando alguma coisa, quanto você pode estar tentando derrubar essa coisa. Então a gente não pode ficar nisso. Ou então você descobre um jeito de você juntar tudo, porque tudo é possível. Guilherme traz aí, ó. Um dia a lousa já foi inimiga, assim como o celular é hoje em dia. Aquelas pessoas Mas que tinham muito conhecimento, né? Já foram castigadas. olha, mas eu confesso que eu sinto muita falta da lousa, porque quando eu dava aula, eu cheguei numa fase que a gente usava uma lousa interativa. O troço era muito difícil de usar, me esforcei, mas os alunos ainda ficavam achando que aquilo ali era quase que um jogo. Né? Então, a forma, eu acho que também para você introduzir novas tecnologias, você precisa trabalhar isso, preparar primeiro os profissionais, vai fazendo aquela coisa assim gradativa. A gente não pode jogar de supetão como foi a pandemia jogando no colo da gente o ensino remoto. Sim. Eu tô achando estranho que até agora não apareceu 30 segundos para dar tchau igual a Teletones. É porque eu Eu acho queria. que o Instagram está gostando da nossa live, do nosso papo.
Que bom, eu também tô gostando muito. A gente tem que fazer isso mais vezes, apesar do nervosismo. Eu já Não, queria e a gente agradecer já fala aqui. pra caramba, né? Eu já queria agradecer aqui porque tiveram professores aqui na live. Eu acho que isso é muito importante, né? Me motiva. Acredito que possa motivar você também, Wagner. Ah, pra... Amigos, o momento que a gente quer tanto abraçar as pessoas e que a gente tinha tanto que dar as mãos e resistir e a gente não tá podendo, infelizmente. Um abraço virtual. Sim, fica aí meu abraço virtual e também, né, meus sentimentos pelas pessoas que estão perdendo familiares, amigos, e eu digo perda, não só perda, né, para enfim, para a morte, mas para colegas que desistiram do curso porque não se adaptaram ao ensino à distância ou porque não tiveram condições financeiras para estar mantendo o curso. Semana passada eu perdi uma professora de ciências do ensino médio e quando a gente perde alguém parece que passa um filme na nossa cabeça do quanto aquele professor ensinou a gente na época tão jovem, a gente não teve consciência dos ensinamentos, aí vem à tona o quanto a gente E é aprendeu com um, aquela pessoa. e é um momento também que a gente tem noção da nossa finitude, né? Que por mais que a gente seja jovem, que a gente acha que vai viver a vida inteira, quando a gente ouve essas histórias que faleceu algum conhecido, próximo, e mesmo que não seja tão próximo, quando a gente tem coração, né? Porque tem muita gente que não tem, né? A gente se sente muito fragilizado e a gente tem que manter a simpatia, que está tão em falta hoje em dia. A gente tem visto, não, nós temos vivenciado uma falta de amor, uma falta de empatia. Então a gente tem que fazer, assim, não diz que uma andorinha só não faz verão, realmente não faz. Mas se a gente fizer o nosso pouquinho, juntando vários pouquinhos, vira um pocão, que vira um montão, né? E como a Aniele já começou a se despedir também, eu vou também começar a me despedir. Fiquei muito feliz de ter participado dessa live, gostei muito do convite, gostei muito da participação dos colegas. Espero que eu possa ter ajudado, acrescentado para vocês. Estou morrendo de saudade de todo mundo, presencialmente dos amigos que participaram aqui. Estou querendo muito dar um abraço em todo mundo, porque a Raniele me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de toque, né? Eu sou muito, né? Eu preciso dar um abraço, eu preciso dar um quase nordestino, eu preciso dar um cheiro. E é isso que está me deixando mais ansioso, não ter esse contato, porque eu sou uma pessoa muito. Não nego também o sangue italiano, né? Italiano é assim, né? Aquela coisa bem família. E família deixa bem claro: família não é só família de sangue, família também são os amigos, aqueles que a gente escolhe para estar com a gente. Sim. Então, um beijo para todos vocês que são a grande família da humanidade. E vamos que vamos, a gente vai superar. Junto, mas respeitando o distanciamento, a gente consegue superar isso. Eu acho que eu concluí meu objetivo, é de ter professores e estudantes aqui, que a gente pudesse ter essa troca. De repente, algum professor que estava aqui não tinha percepção, né, do que o aluno está sentindo, está passando e vice-versa. Eu acho que eu concluí meu objetivo e fica aí a mensagem, né, para os professores: força, a gente está com vocês, não somos inimigos, né? Essa troca é necessária. E Tamo agradecer. junto. E agradecer a Wagner por você ter topado essa, por ter aturado os meus áudios, falando que eu estou nervosa. Você estava nervosa, eu estava nervoso, então a gente ficou nervoso Dois junto. ansiosos, querendo passar coisas boas para você. No final, a gente está com essa sensação de dever cumprido, estamos felizes com o resultado, estamos felizes com a participação de todo mundo e espero que a gente possa fazer outra em breve. Olha, me dá um tempo para descansar. Férias está Eu não, aí. não, a gente vai curtir as nossas férias, mas assim, se tiver uma oportunidade de poder participar de novo, tô dentro. E é isso aí. É isso, galera. Obrigada pela presença de todo mundo. Gente, eu vou encerrar a live e a live não deu os 30 segundos. Que esquisito. A Mas gente está enfim, bem, a gente tá bem. um beijo para vocês. Aguardo vocês no meu WhatsApp.
Tá Qualquer bom? coisa, tá? Se vocês quiserem também, quem não conhece a gente pessoalmente, se quiser seguir a gente no Instagram, Instagram. fica à vontade, entendeu? Que a gente pode estar trocando, a gente pode estar aí, de repente, construindo muita coisa junto. Olha, eu amei esse comentário aqui, ó, da Esther. Nervosismo é sinal de preocupação para fazer bem feito. E é o que eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito com o que eu vou falar, né? A gente tem uma responsabilidade com quem a gente transmite. É, porque a gente quer passar uma coisa assim para ajudar a fazer algo melhor. A gente está querendo também pensar numa coisa que vai ajudar a preparar novos colegas. Então, assim, não é uma preocupação que tem que ser só dos professores, essa preocupação tem que ser nossa também. Então, por isso que a gente fica nervoso, que a gente quer fazer realmente a coisa bem feita, a gente quer trabalhar, mostrar que a gente já pode produzir ainda como alunos, como indivíduos, que isso aqui a gente está fazendo como indivíduos, como psicólogos em formação, né? A gente não se sente ainda psicólogo, mas a gente já se sente psicólogo. Nós somos psicólogos em formação. E em vista, né, de tantas informações aí que não são verdadeiras, é um peso a gente vir aqui e trazer um conteúdo. A preocupação é que a gente passe o correto, passe algo verdadeiro, que possa contribuir, seja né, com a formação como ser humano, seja também profissional, enfim. E verdadeiro, como está falando. Tudo que a gente falou, a gente procurou, assim, procurou fonte para a gente não É trazer concreto, informação minha galera. concretíssima. Ó, Paulo Freire, mozão. É isso aí, Exatamente. gente. Um beijo. Beijo. Eu acho que a Para live vai todos. ficar disponível no feed. Eu acho. Boas festas para todo mundo, com responsabilidade, né? Nada de aglomeração, cuidado, entendeu? Porque Natal, Ano Novo, a gente reúne família, então vamos ter cuidado, porque a gente vai cuidar da gente, do outro e de todos. Isso aí, beijo. Fica com Deus, gente. Se cuidem.